Corações em fuga. O passado que persegue. O vento cortava o rosto de Lara enquanto ela corria pela estrada de terra, o coração disparado, as mãos trêmulas. Ao seu lado, João, com o olhar fixo no horizonte, também corria, embora sua mente estivesse presa em um passado que eles tentavam deixar para trás. Cada passo que davam parecia ecoar nas sombras, lembrando-os que, por mais que corressem, o passado sempre os alcançaria. Era a tarde da noite, e o céu, sem estrelas, refletia o turbilhão de emoções que os dois carregavam. A fuga não era apenas física, era também emocional. Lara não conseguia se desprender das imagens que a assombravam, do olhar acusador daqueles que haviam ficado para trás. Ela sabia que estavam sendo caçados, e que a liberdade que buscavam vinha com um preço alto demais para ser ignorado. Mas João, apesar de exausto, se agarrava a um fio de esperança, acreditando que, em algum lugar à frente, encontrariam paz. Eles sabiam que essa jornada era de tudo ou nada. O som dos passos abafados na terra seca parecia, em contraste, ecoar nos corações dos dois. E, enquanto o destino implacável se aproximava, eles se entreolhavam, sabendo que estavam prestes a enfrentar algo maior do que apenas seus perseguidores. Estariam preparados para lidar com as consequências de seus atos? Lara carregava mais do que apenas o peso da fuga, ela carregava um segredo que poderia mudar o destino de ambos. Enquanto os dois corriam pela noite, ela revivia, em flashes, os momentos que a levaram até ali. Uma escolha impensada, uma dívida com o passado, e agora, aquela sombra não só ameaçava sua liberdade, mas também a de João. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele descobriria, e temia o que isso significaria para o futuro deles juntos. A cada olhar furtivo que trocavam, Lara sentia o nó em sua garganta apertar um pouco mais. Esse segredo, que ela guardava tão profundamente, era como uma bomba relógio prestes a explodir. Lara havia se envolvido com pessoas perigosas, que agora os perseguiam incansavelmente. O que João não sabia é que sua fuga não era apenas uma busca por liberdade, mas também uma tentativa desesperada de esconder a verdade. Ela havia feito algo imperdoável, e, por mais que tentasse, não conseguia escapar das consequências. João, que confiava cegamente nela, estava sendo arrastado para o olho de uma tempestade que ele nem sequer compreendia. Enquanto corriam lado a lado, Lara sabia que a verdade logo viria à tona, seja pelas mãos de seus perseguidores ou por sua própria consciência. A sensação de que estava traindo a confiança de João corroía seus pensamentos, mas revelar tudo agora poderia significar o fim de qualquer chance que tivessem de escapar. Será que o amor dele seria forte o suficiente para sobreviver a esse fardo sombrio? João não conseguia tirar da cabeça as escolhas que o haviam levado até aquele ponto. Ele nunca imaginou que a vida pudesse tomar um rumo tão drástico, tão cheio de incertezas e perigos. Desde o momento em que decidiu seguir Lara, ele sabia que estava se envolvendo em algo maior do que ele poderia controlar, mas o amor que sentia por ela o fazia acreditar que poderiam enfrentar qualquer coisa juntos. No entanto, com cada passo que dava na estrada deserta, o peso de suas escolhas parecia crescer. Ele havia deixado tudo para trás, sua família, seus amigos, sua vida simples. A decisão de seguir Lara o transformou em um fugitivo, um homem sem lar, sempre olhando por cima do ombro. E, embora ele tentasse manter a esperança, o medo de que talvez tivesse cometido um erro irreversível começava a assombrá-lo. As perguntas o atormentavam: será que seu sacrifício seria em vão? Será que o amor dele seria suficiente para sobreviver ao caos que os envolvia? Enquanto a noite avançava, João lutava para manter a calma, sabendo que era sua responsabilidade proteger Lara. Mas ele também sabia que não poderia fugir para sempre. Em algum momento, eles teriam que enfrentar as consequências de suas escolhas. E, quanto mais pensava nisso, mais João se perguntava se estava preparado para enfrentar o que o futuro reservava. Será que ele conseguiria suportar o peso de suas próprias decisões? Após dias de fuga incessante, João e Lara finalmente avistaram um pequeno vilarejo isolado, onde esperavam encontrar o refúgio que tanto buscavam. O lugar parecia distante de qualquer traço de civilização,
rodeado por montanhas e escondido por uma densa floresta. Ali, acreditavam, poderiam finalmente respirar e deixar o medo para trás, pelo menos por um tempo. A exaustão de dias sem descanso estava visível em seus rostos, mas a esperança de estarem seguros lhes deu a força necessária para continuar. O vilarejo era simples, com casas de madeira que pareciam ter sido construídas há décadas. As pessoas, embora desconfiadas à primeira vista, mostravam uma certa bondade contida nos olhos. Lara, apesar de sentir que algo ainda estava por vir, tentou se permitir sentir alívio, se agarrando à ideia de que finalmente estavam longe dos perigos que os perseguiam. João, sempre vigilante, sabia que a calmaria poderia ser apenas temporária, mas por agora, decidiu confiar naquele breve momento de paz. Porém, em meio à aparente tranquilidade, a sombra do passado continuava a rondar. As palavras não ditas e os segredos que ambos guardavam continuavam a pesar entre eles, mesmo diante da beleza silenciosa do lugar. A pergunta que pairava no ar era: por quanto tempo conseguiriam manter essa fachada de segurança antes que o destino os alcançasse novamente? Apesar da aparência acolhedora, João e Lara logo perceberam que a comunidade local não era tão receptiva quanto esperavam. Os olhares desconfiados se tornaram frequentes, e as conversas pareciam cessar sempre que os dois se aproximavam. Havia algo no ar, uma tensão silenciosa que crescia a cada dia. As poucas pessoas com quem tentaram interagir ofereciam respostas evasivas e sorrisos forçados, como se guardassem algum segredo ou tivessem receio de envolvê-los em suas vidas. Lara sentia-se particularmente desconfortável com a atitude da comunidade. Ela já carregava o peso de seu próprio segredo, mas a maneira como os habitantes do vilarejo os tratavam fazia com que seus medos e incertezas se intensificassem. João, por outro lado, tentava manter a calma e entendia que, sendo forasteiros, era natural que causassem desconfiança. No entanto, ele não podia ignorar a sensação de que havia mais naquela situação do que simples cautela. Algo parecia estar escondido sob a superfície. Conforme os dias passavam, a desconfiança mútua só aumentava. Os olhares furtivos, as portas que se fechavam rapidamente e as conversas interrompidas davam a impressão de que algo maior estava prestes a acontecer. Estaria o vilarejo escondendo algo de João e Lara? Ou seriam eles os intrusos trazendo problemas a um lugar que preferia permanecer isolado? As perguntas permaneciam sem resposta, e o clima ficava cada vez mais tenso. Os dias de tensão no vilarejo tomaram um novo rumo quando um rosto familiar apareceu entre os moradores. João e Lara, que até então haviam tentado se adaptar à desconfiança local, ficaram em choque ao reconhecer um homem que fazia parte do passado sombrio que tentavam deixar para trás. Ele não os viu de imediato, mas a simples presença dele foi suficiente para fazer o sangue de Lara gelar. Era Ricardo, alguém que eles jamais esperavam encontrar ali, tão longe de onde tudo havia começado. Ricardo era mais do que apenas um conhecido. Ele fazia parte da trama que havia levado Lara e João à fuga. Sua presença naquele lugar isolado não podia ser uma coincidência, e Lara sabia que o perigo estava mais próximo do que nunca. João, ao perceber o que estava acontecendo, segurou a mão de Lara com força, tentando transmitir calma, embora ele mesmo estivesse sentindo o pânico crescer dentro de si. Eles tinham que decidir rapidamente o que fazer, antes que Ricardo os notasse e o passado se transformasse em um confronto inevitável. O que os dois não sabiam era se Ricardo estava ali por acaso ou se tinha vindo atrás deles. O que ele sabia? Estava ali sozinho ou acompanhado de outros? As perguntas fervilhavam na mente de João, enquanto Lara tentava processar a realidade de que sua fuga estava se tornando cada vez mais impossível. Seria esse o momento em que tudo o que eles tentaram esconder viria à tona, ou ainda teriam uma chance de escapar uma última vez? A descoberta de uma traição ***. O clima de desconfiança que envolvia o vilarejo já era sufocante, mas a descoberta que estava prestes a abalar João e Lara tornaria tudo ainda mais insuportável. João, sempre atento aos detalhes, começou a notar que Ricardo não estava apenas ali por acaso. Observando discretamente os movimentos do homem, ele percebeu que Ricardo mantinha conversas em segredo com alguns moradores locais.
Havia algo estranho na maneira como ele agia, e, ao confrontar Lara sobre suas suspeitas, as verdades que ela escondia começaram a emergir. Lara, com os olhos cheios de lágrimas, finalmente admitiu que Ricardo estava diretamente envolvido em sua fuga desde o início. O que João não sabia era que, antes de conhecerem-se, Lara tinha um passado muito mais complexo do que ele imaginava, e Ricardo fazia parte de tudo isso. Na verdade, ele não era apenas um perseguidor, mas alguém com quem Lara havia tido um acordo. Agora, aquele passado havia voltado para cobrar seu preço. Para João, isso foi um golpe devastador. A mulher que ele amava havia escondido a verdade o tempo todo. A traição não era apenas pessoal, mas também colocava suas vidas em risco. O que Lara não havia contado é que Ricardo, assim como os outros, estava atrás de algo muito mais valioso do que simples vingança. Agora, João se via entre a lealdade ao amor que sentia e a necessidade de sobreviver em meio a essa rede de mentiras. Seria possível confiar em Lara depois de tudo isso? Ou a traição tinha rompido o último laço que os mantinha unidos? Com a verdade finalmente revelada, João e Lara sabiam que não poderiam ficar no vilarejo por muito mais tempo. Ricardo estava cada vez mais próximo, e o risco de serem descobertos era iminente. A tensão entre eles era palpável, mas ambos sabiam que, apesar da traição, precisariam trabalhar juntos para sobreviver. Era hora de traçar um plano de fuga definitivo, um que os tirasse daquele lugar e lhes desse uma nova chance de escapar das garras do passado. João, sempre prático, começou a planejar meticulosamente. Eles teriam que partir à noite, aproveitando a escuridão para evitar a atenção de Ricardo e dos moradores que, agora, pareciam cúmplices naquele cenário de perseguição. Lara, por outro lado, sentia o peso das decisões que os haviam levado até ali, mas estava determinada a seguir em frente. Eles combinariam de sair quando todos estivessem dormindo, se esgueirando pelas pequenas vielas do vilarejo, até chegarem à floresta que os rodeava. No entanto, Lara não podia deixar de se perguntar se Ricardo já não esperava por esse movimento. O plano era arriscado e exigia precisão. Qualquer erro poderia significar o fim da linha para os dois. João confiava em suas habilidades para mantê-los a salvo, mas a dúvida sobre a lealdade de Lara ainda ecoava em sua mente. Seria ela capaz de traí-lo novamente? O que estava realmente em jogo nessa última tentativa de fuga? A incerteza pairava sobre eles, enquanto a noite se aproximava e a adrenalina corria em suas veias, preparando-os para a fuga final. A noite finalmente chegou, trazendo consigo o silêncio e a escuridão que João e Lara precisavam para colocar seu plano em prática. Os dois estavam prontos, com mochilas leves e passos silenciosos, enquanto se esgueiravam pelas sombras do vilarejo. Mas, no fundo, João sabia que essa fuga não seria como as outras. Algo no ar indicava que havia um preço a ser pago para finalmente se libertarem do passado. E, de alguma forma, ele sentia que esse sacrifício seria inevitável. Enquanto avançavam pela floresta, o som de passos distantes atrás deles confirmou seus maiores temores. Ricardo seguia. João parou, encarando Lara por um momento, e viu nos olhos dela que ela sabia o que ele estava prestes a fazer. Sem dizer uma palavra, João tomou sua decisão. Alguém precisaria ficar para atrasar Ricardo e dar uma chance de fuga a Lara. O sacrifício seria dele. Lara tentou protestar, mas as circunstâncias não permitiam tempo para negociações. Antes de continuar com a história, se você gostou do que ouviu até aqui, considere dar um joinha e se inscrever no nosso canal. É graças ao seu apoio que podemos continuar a partilhar estes momentos intensos e cheios de emoção. João deu um último olhar a Lara, que relutantemente concordou com a cabeça, sabendo que ele estava certo. Com um aceno rápido, ele a instou a continuar, enquanto ele se preparava para enfrentar Ricardo uma última vez. Lara correu em direção à liberdade, mas seu coração estava dividido, sabendo que talvez nunca mais visse João. Com o som da floresta ao seu redor, Lara corria, mas a cada passo sentia seu coração mais pesado. João havia se sacrificado para que ela tivesse uma chance de escapar, e agora ela se via em um dilema profundo.
Enquanto seguia pelo caminho traçado, sua mente oscilava entre o desejo de vingança contra Ricardo, que havia destruído sua vida e seu amor, e o anseio pelo perdão, uma tentativa de redimir as escolhas que a trouxeram até aquele ponto. Ela sabia que, se escolhesse a vingança, voltaria para o ciclo sombrio do qual tanto lutou para escapar. Mas, ao mesmo tempo, sentia que perdoar aqueles que a perseguiram e tiraram tudo o que amava seria uma tarefa quase impossível. As lembranças de João, seus olhos determinados e sua última decisão, ecoavam em sua mente. Será que o sacrifício dele seria em vão se ela não conseguisse encontrar paz em meio ao caos? As emoções de Lara estavam à flor da pele, e cada passo na floresta parecia uma escolha entre dois caminhos. O perdão poderia libertá-la do fardo que carregava, mas a vingança era uma chama que queimava intensamente dentro dela. O que faria com tudo isso? Cada vez mais distante do vilarejo, Lara sabia que, em breve, teria que enfrentar essas questões de frente. Mas qual caminho escolheria? Enquanto Lara corria em direção ao desconhecido, João se preparava para encarar as consequências de suas escolhas. Ele sabia que seu sacrifício daria a Lara a oportunidade de escapar, mas isso não afastava o arrependimento que começou a pesar em seu peito. Cada passo em direção a Ricardo fazia questionar se havia tomado a decisão certa. Teria sido possível outra solução? Talvez ele e Lara pudessem ter fugido juntos de novo, ou talvez ele tivesse falhado ao proteger o amor da sua vida de forma mais eficaz. O tempo parecia se arrastar enquanto João aguardava o confronto inevitável. Ele revivia momentos de sua vida com Lara, desde o instante em que decidiram fugir juntos, até as revelações dolorosas que trouxeram desconfiança entre eles. Mas agora, mais do que nunca, ele se perguntava se seus esforços haviam sido em vão. O amor que sentia por Lara era forte o suficiente para justificar os riscos, mas as escolhas que ambos haviam feito os levaram a esse ponto crítico. Será que ele havia feito o suficiente para mantê-la segura? Enquanto ouvia os passos de Ricardo se aproximando, João percebeu que não poderia mais voltar atrás. O arrependimento era um fardo pesado, mas ele sabia que, naquele momento, sua única missão era ganhar o máximo de tempo possível para que Lara pudesse escapar. No fundo, uma parte dele ainda esperava que, um dia, ela pudesse perdoá-lo por todas as falhas e sacrifícios. O confronto entre João e Ricardo finalmente aconteceu no coração da floresta. Os dois homens, antes aliados, agora se viam como inimigos irreconciliáveis. João, sem armas ou apoio, sabia que não teria chance em uma luta física, mas o tempo que ele precisava ganhar para Lara era sua única motivação. Ricardo, por outro lado, estava determinado a acertar as contas, e suas palavras cheias de ódio ecoavam pela floresta, enquanto ele avançava em direção a João. Enquanto o embate se desenrolava, João percebeu que tinha uma última escolha a fazer. Poderia tentar lutar até o fim, sabendo que o desfecho seria fatal, ou encontrar uma maneira de desviar a atenção de Ricardo por tempo suficiente para garantir a fuga de Lara. A mente de João girava em busca de uma estratégia, mas o cansaço e as emoções tornavam difícil pensar com clareza. No entanto, ele sabia que, independentemente de como terminasse, seu sacrifício já havia sido feito. Lara estava longe, e essa era a única vitória que importava. No último momento, João fez sua escolha. Ele se virou para Ricardo e, com um tom firme, revelou informações que desviariam a atenção do homem e o fariam hesitar por um breve instante. Foi nesse segundo de distração que João correu, não para salvar a si mesmo, mas para garantir que Ricardo não tivesse como alcançar Lara. Sabia que isso o levaria a seu fim, mas aceitava o destino com a única certeza que lhe restava: o amor que sentia por Lara o conduziu até ali, e esse era o único caminho que podia seguir. Lara finalmente chegou a um ponto seguro, longe do vilarejo, longe de Ricardo, e, para sua dor, longe de João. A fuga havia sido bem-sucedida, mas o preço que pagaram foi alto demais. Agora, enquanto a luz suave do amanhecer iluminava o céu acima da floresta, Lara se permitiu parar e respirar. A calma que envolvia o ambiente contrastava com o turbilhão de emoções dentro dela. Ela estava livre, mas a que custo? A floresta,
que antes parecia ameaçadora, agora oferecia uma sensação de tranquilidade, como se o universo reconhecesse o sacrifício que havia sido feito. Lara, no entanto, não conseguia se desprender da tristeza profunda que a consumia. João tinha dado tudo por ela, e, agora, o silêncio que preenchia o ar parecia um tributo a ele. Embora estivesse a salvo, o vazio deixado por sua ausência era maior do que qualquer ferida que carregava em seu corpo ou mente. Ela sabia que, eventualmente, teria que seguir em frente, encontrar um novo lugar, uma nova vida. Mas, naquele momento, tudo o que restava era a paz após a tempestade, uma paz agridoce, cheia de lembranças dolorosas e de uma liberdade que veio com o preço de um coração partido. Lara se perguntou se algum dia conseguiria viver em paz, sabendo que João havia ficado para trás. Mesmo com o tempo passando e a distância que separava Lara daquele vilarejo se tornando maior, as marcas deixadas pelo passado ainda estavam presentes. Cada cicatriz física era um lembrete das lutas que travaram, mas as feridas mais profundas eram invisíveis, gravadas em sua alma. Lara sabia que não havia como apagar o que aconteceu, e que, por mais que tentasse, o passado sempre teria um impacto em quem ela se tornaria. As noites eram as mais difíceis. Quando a escuridão caía, as memórias retornavam com força total, e o rosto de João estava sempre presente em seus pensamentos. As conversas não ditas, as promessas quebradas e o sacrifício que ele fez pesavam como uma âncora em seu coração. Ela havia sobrevivido, mas a que preço? Era como se o fantasma de João a acompanhasse, não como uma presença vingativa, mas como uma lembrança constante de que as escolhas que fizeram deixaram cicatrizes irreversíveis. Lara sabia que precisava seguir em frente, mas a pergunta que sempre voltava era: como? Como alguém pode avançar quando o passado insiste em se manter tão presente? As marcas de sua história não desapareceriam, mas Lara começava a perceber que, talvez, aprender a viver com elas fosse a única maneira de encontrar algum tipo de redenção. O sol começava a subir no horizonte, e com ele, Lara sentia uma leveza que não havia experimentado em muito tempo. O futuro era incerto, e a jornada à frente parecia solitária, mas, pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu que havia uma possibilidade de reconstruir sua vida. Não seria fácil, as cicatrizes do passado ainda estariam ali, mas Lara sabia que tinha força suficiente para tentar seguir em frente, mesmo que carregando o peso da ausência de João. Ela se levantou lentamente, sentindo cada músculo cansado e a exaustão de dias sem descanso. A dor ainda era forte, mas havia algo novo crescendo dentro dela, a esperança. Talvez, em algum lugar, longe dali, ela pudesse encontrar um novo começo. O que o futuro reservava, ninguém sabia, mas Lara estava pronta para enfrentar o que viesse. Seu amor por João, embora tingido de tristeza, agora se transformava em uma chama que a guiaria, em busca de uma vida onde pudesse finalmente encontrar paz. Com um último olhar para o caminho que havia percorrido, Lara seguiu adiante. A estrada à frente era desconhecida, mas pela primeira vez, ela estava em paz com isso. Porque, no fundo, o que importava não era o destino final, mas a jornada que a havia moldado. E, com essa nova perspectiva, ela deu o primeiro passo em direção ao que poderia ser um novo começo. Lara caminhava pela estrada deserta, o horizonte iluminado pelo sol nascente. O frio da noite ainda agarrava suas roupas rasgadas, e o peso dos últimos dias parecia ter deixado marcas permanentes em seu corpo e alma. Cada passo era difícil, mas necessário. Atrás dela, o passado se dissolvia nas sombras da floresta, levando consigo as memórias dolorosas de tudo o que havia perdido. Mas, mesmo com o coração pesado, havia algo novo dentro dela, uma chama que, apesar de pequena, brilhava com força. Ela não sabia para onde aquele caminho a levaria. Não havia mais vilarejos à vista, nenhum lugar seguro garantido. O silêncio da estrada só aumentava as dúvidas que pairavam em sua mente. A voz de João ainda ecoava em seus pensamentos, junto com a dor do sacrifício que ele havia feito. Era uma ferida aberta que talvez nunca cicatrizasse completamente. Mas, ao mesmo tempo, aquela estrada desconhecida diante dela oferecia algo que não sentia há muito tempo, possibilidade.
Lara parou por um instante, olhando para trás uma última vez. A floresta, o vilarejo, e tudo o que aconteceu estavam agora distantes, como uma vida que não mais pertencia a ela. Voltando-se novamente para frente, respirou fundo e deu mais um passo. A estrada era longa, e o futuro incerto, mas Lara sabia que, de alguma forma, a jornada dela estava apenas começando.